Bem, hoje é um dia muito, muito especial, porque nós trouxemos aqui uma pessoa que mora no Mato Grosso do Sul, a Kayoko Takeda, e ela vai falar de uma coisa muito interessante, e eu vou falar um pouquinho como tudo começou. Um dia, uma das viagens, quando eu fui para o Japão, a minha irmã pediu para mim levar daqui do Brasil kombucha. Eu falei, kombucha, eu pensei que era chá de kombu, né? Que é aquela alga japonesa. Mas não era. Não. Ela falou, é assim, assim, assada, é igual uma geleia, não sei o que lá. Então eu comecei a lembrar que realmente, antigamente, já tive isso aí. Aí, bom, passou. E aí, então, eu falei, mas como é que ela quis isso aí? Aí, em conversa com uma pessoa que foi lá no espaço fazer o curso, vai, conversa, vem, e ele comentou do kombucha. Eu falei, opa, kombucha, que negócio que é esse? Aí ele falou que, a minha esposa fez uma champanhe com o líquido do kombucha. E eu falei, como champanhe? Então, eu fiquei muito curiosa e comecei a ir atrás. Comecei a ir atrás por quê? Porque justamente o kombucha, como o kefir, como os fermentados, ele trabalha muito o intestino. Nakamura falou alguns meses atrás que com a idade o intestino fica mais preguiçoso. E o nosso programa sempre preservamos sempre o intestino. Lembra que eu falei, se você não lavar, se você não jogar o lixo da cozinha da tua casa durante 2, 3 dias, como é que ele fica? Assim fica o nosso intestino. Nós sempre falamos muito do intestino aqui. E por isso, o intestino é um problema muito grande aqui no Brasil. Né? Então, 90% das pessoas sofrem de intestino preso, principalmente crianças. Então, eu fui atrás e aí indicaram para mim a Kayoko Takeda, e da qual ela, coincidentemente ou não, ela vinha aqui para São Paulo. Então, eu a trouxe aqui na rádio para que ela possa esclarecer um pouquinho mais sobre os fermentados, né, Kayoko? Bom dia. Bom dia, é um prazer estar nesse programa tão maravilhoso. Muito obrigada, viu? Então, eu queria que você falasse também o porquê que você foi atrás desses fermentados. Pois é, eu também procurei isso por causa da minha saúde. Eu tenho uma doença reumática que se chama síndrome de Sjögren, e ela baixa a imunidade, e também por causa dos medicamentos, essa imunidade fica mais baixa ainda. E comecei a procurar, e o meu primeiro contato com esses alimentos foi com kefir. E depois, pesquisando mais, eu encontrei também os alimentos fermentados. Fermentados. Sim. Então, eu entrei de cabeça nisso, e como aqui no Brasil a gente não tem tanto contato com alimentos fermentados, a não ser as pessoas dizem, o que eu conheço de alimento fermentado é a cerveja. Ou vamos falar coalhada. Coalhada. São, acho que muito pouco fermentado nós temos aqui no Brasil. E nós, os orientais, já temos um contato maior com os fermentados. Sim. Desde a infância a gente come muito, né? E não sabíamos que era fermentado, né? Não aliás, sabia. Foi quando eu ouvi uma palestra do Sandor Katz, que ele é o maior entusiasta e pesquisador de alimentos fermentados. Ele estava dando uma palestra na Universidade de Harvard e estava falando de koji, natto, miso. Aí que eu, assim, deu um clique. Opa! Esse negócio aí eu conheço, eu cresci comendo isso, e daí então aumentou meu interesse e comecei a estudar bastante sobre esse assunto. Sim, agora você falou sobre natto, você falou sobre o miso, né? Mas as pessoas não vão conseguir comer tanto natto ou tanto miso. A gente pode fazer como um tempero, alguma coisa. Assim, você fala em fermentados nessa comida, ou tem outras coisas também, como verduras, legumes? Então, tem verduras, todos os legumes, verduras, vegetais que contêm açúcar,
pode ser fermentado. Ah, então todos os vegetais que contêm açúcar, você poderia dar um exemplo, por exemplo? Assim, um exemplo, por exemplo? Por exemplo, o chuchu, você não pensa que ele tem açúcar. O salsão, você não acha que ele tem açúcar. A gente sabe que a batata, a batatinha, soja, grão de bico tem açúcar, porque tem carboidrato. Sim. Mas também o salsão. Tem outra, salsão. Todos esses. Então, quer o dizer alho. Né? Então quer dizer que, nossa, alho também dá para fazer? Dá. Nossa, se alho é bom, cru, imagina então fermentado. Isso. Né? Fermentando a gente pode biodisponibilizar para que o nosso organismo possa absorver melhor os minerais que contém e todos os seus nutrientes. Certo. Então, potencializa. Então, por um alimento que você normalmente está consumindo, e se você fermentá-lo, você vai estar transformando em um superalimento. Quer dizer, então, a fermentação é transformar, então, o alimento em superalimento, é isso, né? Sim. Basicamente é isso. Sim. Quer dizer que, então, não são todas as verduras, um brócolis, por exemplo. Pode ser fermentado. Então, quer dizer que tem uns que pode, outros que não pode. Uns dá e outros não dão, né? Também. Acho que a maioria dá, não é? A maioria você pode. E frutas também, no caso. Frutas também. Porque muitas pessoas não comem fruta por causa do açúcar, justamente. Né? Quando nós fermentamos uma fruta rica, beterraba, por exemplo, que ela tem muito teor de açúcar, as bactérias, elas fermentam esse açúcar e transforma em ácido lático e outros ácidos que a gente é ensinado no curso e transforma isso em álcool. Em álcool. Mais tarde... Mas o álcool supernatural, né, aliás. Esse álcool orgânico, depois ele vai ser transformado em vinagre. Em vinagre. Quer dizer que então os alimentos ficam com aquele saborzinho levemente avinagrado. Fica ácido. Sim. E essa acidez faz muito bem para o intestino, porque faz a gente ser mais resistente ao câncer. A acidez do trato gastrointestinal. Quer dizer que então nós tomamos esse ácido, quer dizer, aliás, não é qualquer ácido, mas um fermentado, quer dizer, também ajuda no trato intestinal. Além de ajudar, só no trato intestinal, é isso? Ou na saúde num todo? Na saúde como um todo. Por quê? Porque esse alimento que ele fica um pouco mais ácido, mas ele biodisponibiliza melhor os minerais que contém. E os minerais são alcalinizantes. Sim. Então, ela alcaliniza o corpo, que é muito importante isso. Sim. E acidifica o nosso intestino. Certo. Agora, sim, muitas pessoas, aqui em São Paulo principalmente, aliás, a culinária japonesa caiu nas graças dos brasileiros, né? Quando a gente fala brasileiro, eu sou descendente, então eu não conto, né? Porque a gente está acostumada. Então, por exemplo, tem tem o rakkyo, que é aquela cebolinha, né? Que ele é azedo, levemente adocicado. É assim que vai ficar, então, os alimentos? Por exemplo, no caso do rakkyo, no caso de uma cebola fermentada, vai ficar assim, nesse levemente adocicado, ou todos são só ácidos? Fica um pouquinho, mas a gente coloca açúcar para ficar mais docinho. Pode colocar o açúcar. Pode colocar um pouquinho de açúcar. Isso. Que não estragaria essa fermentação. Não. Acho que é muito pelo contrário, porque o açúcar também fermentando, as bactérias sobrevivem com o açúcar, né? Eles sobrevivem, né? Sim. Eles acabam que sobrevivem. Então, como é que vai ser o seu curso em si? Olha, pessoal, nós aqui combinamos um curso para o dia 29 de fevereiro, portanto, último final de semana, último sábado do mês de fevereiro, desse mês, né? Agora, o que é que você vai dar nesse curso? Eu sempre... antes de falar de como fermentar alimentos, eu gosto de explicar a importância do intestino. A gente não tem noção da importância que existe o intestino em se tratando de saúde nossa como um todo.
E como eu sou enfermeira também, de formação, eu sempre tendo para esse lado de querer explicar melhor. Sim. E quando a gente explica melhor e entende melhor, Claro. O resultado, a prática vai ser mais tranquila e Sim. você vai incluir isso na sua alimentação. Então, vamos ver primeiro a importância do intestino, nós vamos ver o que é probiótico, o que significa isso e como se tornar um alimento probiótico. Sim. Quer dizer que a fermentação é probiótico, né? Probiótica. É probiótico. Se você não aquecer, não cozinhar o resultado da fermentação. Sim. Quer dizer, então, é o que eu estava falando para o Nakamura-san, né? Há muito tempo, minhas filhas eram pequenas, eu tive contato com kefir, eu tive contato com kombucha, né? Inclusive aquele que parece uma couve-flor, que eu não me lembro agora. É o kefir, né? É o kefir, né? É o kefir de leite. Então, tudo isso eu tive em contato, me deram. Mas eu falava, que negócio esquisito. Eu não tinha informação nenhuma, não sabia para que era. E eu já estava com artrite, olha só. Estava nas minhas mãos. Mas, como eu não tinha conhecimento e informação nenhuma, hoje nós temos todas as informações em tudo quanto é YouTube, né? Você vê tantas informações. Hoje, sim. Hoje eu preciso disso. Aliás, a população é uma coisa tão barata, tão fácil, mas só que tem que saber fazer, né? Isso, as pessoas vão passando de boca em boca e dizem, olha, isso é muito bom, e dá para outra pessoa, mas não sabe explicar claramente por que ela é boa. Toma que é bom. Então, isso nós vamos aprender aqui no curso. Inclusive, é muito interessante nós falarmos sobre isso, porque nós vamos fazer uns fermentados de frutas para nós oferecermos no dia do curso, então, né? Vocês vão ter degustação. Vai ter degustação de tudo que você estiver ensinando, né? Isso é importante, né? Além de vocês degustarem tudo que ela fizer, né? Ainda vocês também vão tomar o suco fermentado, que é algo fantástico mesmo, né? Especialidade da Eda. Que ela me ensinou, né? Então é importante, porque olha, gente, ela vem do Mato Grosso do Sul, né? Eu fiz questão de trazer ela porque vocês podem também conhecê-la no YouTube, né? Sim, eu sou youtuber também. Você ano e 3 meses tenho um canal. Uhum. O meu canal se chama mesmo pelo meu nome, Kayoko Takeda. Kayoko com K, Kayoko Takeda com K também, né? É bem japonês mesmo, Kayoko Takeda. E para quem não guardar o nome, pode ligar lá no Espaço dos Aromas, que nós daremos o nome assim corretamente para vocês, tá? Kayoko com K e Takeda com K também. Né? Então quer dizer que você tem, aliás, você tem muitas coisas, ensinando muitas coisas no YouTube, né? Tem muitas receitas lá. Tem muitas receitas. Tem muitas, 1000 maneiras de preparar um alimento, né? Sim. Você pode variar, você pode combinar com outros alimentos, até fermentação de ovos, carne, Nossa, né? Que é incrível. Já está gravado, fermentação de ovos. Então, ainda olha, não foi publicado são dicas que ela vai dar durante o curso e muitas outras coisas que não está no YouTube. Então, é muito interessante. Então, quer dizer que no dia 29, das 9 da manhã até às 16 horas, né, Kayoko? Sim. É isso aí. Sim. Nossa, então agora você pode encerrar o nosso bate-papo aqui falando alguma coisa para os nossos ouvintes? Olha, foi um grande prazer estar aqui e espero você no curso. Vamos nos ver, vamos falar muito de comida, vamos praticar e levar isso para nossa família. É isso aí. Então, aliás, levar para nossa família é muito importante, né? Sim. Principalmente você que gosta da comida oriental, né? Que você vai comentar sobre isso, sobre o tsukemono, qual a importância do tsukemono, que é fermentado. Agora, se você come verdura, por que então não fermentar antes de comer a verdura, que vai ser muito mais proveitoso, né? Muito mais, que vai fazer muito efeito colateral, aliás, né? Porque é realmente algo fantástico, né?
Sim, a cultura japonesa, a gente come muito tsukemono. Uhum. E tsukemono é muito salgado, então a gente às vezes não inclui muito na nossa alimentação. Mas eu vou ensinar a fazer um tsukemono com menos sal. E até no YouTube tenho também receita com nada de sal. Olha, é importante vocês que estão aí ouvindo, né? Que tsukemono é conserva. Aliás, né, uma das coisas importantíssimas que a Kayoko vai ensinar é aqueles chucrutes. Por que os alemães têm tanta saúde? Por que eles são fortes? Né? Porque eu tenho um genro que é suíço, que é vizinho da Alemanha, que é o mesmo costume alimentar. Então, chucrutes. Gente, chucrutes é algo fantástico para a saúde. É muito fácil de fazer. Nada difícil, né? Aliás. Nada é difícil, tudo é fácil e fazemos picles maravilhosos somente com água e sal. Incrível, né? Dá um sabor com uma certa complexidade, com uma acidez na medida certa. É incrível. Não é aquele sabor só de vinagre, de ácido acético e um pouco de açúcar, como os picles comprado no supermercado. Bom, nós falamos, mas lembrando que isso tudo é para a saúde, principalmente intestino, gente. Intestino, que nós falamos, Nakamura fala tanto no intestino, nós da terceira idade precisamos desses probióticos, porque nós precisamos repovoar, nós temos muitas bactérias, diz que são 2 quilos de bactérias, né, boas Sim. e ruins que nós temos no Sim. organismo. Então, vocês imaginam, se nós aumentarmos a bactéria boa, como é que vai ser a nossa saúde, né? Pois é. Hipócrates, há 2.400 anos atrás, ele dizia que toda a enfermidade, toda a doença inicia no intestino. E hoje a medicina comprova isso. Comprova. Cientificamente Sim. é comprovado mesmo. Né? Entre 10 pessoas, 8,5 sofrem de intestino preso. Então, para ver o índice de pessoas, né? Crianças, por exemplo, que não comem verduras. Então, dê para ele pelo menos o fermentado. Não é mesmo? Isso. Dê pelo menos um suco fermentado, né? Então, e assim por diante, muitas opções para evitar tantas doenças. Vocês imaginaram por que está faltando médicos no Brasil? Porque simplesmente aumentou muito o índice de doenças. É fácil de concluir isso, né? Então, o probiótico vai ajudar muito. É probiótico sempre. Né? Se nós pudéssemos se nós tomássemos coalhada desde lá de trás, né? Que a gente toma coalhada só de vez em quando, né? Então, é importante que a gente, a frequência, né? Então, isso entrar já como um estilo de alimentação, um estilo de vida, incluir esse tipo de alimentos na nossa dieta. É verdade. É muito importante. Principalmente para idosos, né? Que sofrem desse problema de intestino preso, né? Não só os idosos, como você também pode prevenir a não sofrer disso, né? Quem é mais jovem e tudo mais. Né? Aliás, não precisa nem ser terceira idade, está todo mundo aí com o intestino preso, né? Sim, o mas está mesmo, o estresse agrava essa situação. Então, é verdade. Kayoko, eu quero agradecer muito a sua presença, do seu marido que está aguardando lá fora. Muito, muito obrigada. Eu espero que a nossa parceria seja assim por muito tempo, porque a alimentação, nós acho que estamos no caminho certo, porque a humanidade precisa dessa alimentação. Sim, né? Sim, é verdade. É um prazer. Obrigada. Muito obrigada mesmo. Pois é, pessoal, então vocês poderão se informar nos telefones 5589-5375. E o nosso WhatsApp